Beleza, para regular nossa inscrição aqui hoje, no dia 165, 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. E primeiramente, sou feliz e grato a Deus, em nome de Jesus. Depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Cristo Jesus. E vamos continuar, né? Estamos no livro de Salmos. Estamos hoje no capítulo 109 do livro de Salmos. E vamos lá, o Senhor é bom e tem coisas maravilhosas pro dia de hoje, em nome de Jesus. Inclusive, aproveitando que você está aqui, curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus às pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Jesus. E vamos lá. Salmo capítulo 109. Para o mestre de música, Salmo davídico. Ó que maravilha. Davídico de novo. Ó que bênção. Homem de Deus, homem do Senhor, que trabalhava para o Senhor, que invocava o nome do Senhor, que buscava o Senhor e que o Senhor se alegrava. Olha, a gente tem que buscar de Deus, entender como é que a gente pode trabalhar para Ele, como é que a gente pode se esforçar para Ele, como é que a gente pode buscar realmente usar nossa energia, nosso tempo, nosso esforço para glorificar o nome do Senhor. E Davi entendia isso. Davi louvava o Senhor, buscava o Senhor. O tempo que ele tinha, ele estava entoando louvor a Deus. E o Senhor se alegrava. E o Senhor se alegra, né, com a nossa vida. E vamos lá. Para o mestre de música, Salmo davídico. Ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente. Pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim. E falam mentiras a meu respeito. Você vê, olha, Senhor, mentem a respeito de mim. Mentem e falam coisas terríveis que não existem a meu respeito. Eles me cercam com palavras carregadas de ódio. Atacam-me sem motivo. Em troca da minha amizade, eles me acusam. Mas eu permaneço em oração. Você vê, olha, a posição que a gente sempre tem que estar é essa, em oração. Orar, jejuar, buscar a face do Senhor, meditar na lei do Senhor de dia e de noite, é o que estamos fazendo aqui para a honra e glória do Senhor. É assim que é a vida do cristão. É assim a vida daquele que busca a Deus. É assim a vida daqueles que se dedicam ao Senhor. Orar, jejuar, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Tem que ser assim. Em troca da minha amizade, eles me acusam. Mas eu permaneço em oração. Retribui-me o bem com o mal. E a minha amizade com ódio. Você vê, o bem que eu faço para eles, eles me retribuem com o mal. A bondade que eu faço para eles, a amizade que eu tenho com eles me retribuem com ódio. Você vê, eles me tratam de forma diferente. Eu trato eles com bondade, trato eles fazendo o melhor que eu posso, com o que eu tenho na mão na hora. Eles fazem o que comigo? Eles justamente me tratam com maldade. Designe-se um ímpio para ser seu oponente. À sua direita esteja um acusador. Seja declarado culpado no julgamento. E que até a sua oração seja considerada pecado. Você vê. Davi está terrível. Que até a oração do inimigo seja considerada como pecado. Senhor, escolhe um deles aí. E esteja à sua direita como acusador. E ele seja declarado culpado. De qualquer um deles, todos eles são péssimos. Todos eles são culpados. Todos eles são maus. Versículo 8. Seja a sua vida curta e outro ocupe o seu lugar. Fique órfão os seus filhos e a sua esposa viúva. Vivam os seus filhos vagando como mendigos e saiam rebuscando o pão, longe de suas casas em ruínas. Que um credor se aposse de todos os seus bens e estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha misericórdia dos seus filhos órfãos. Sejam exterminados os seus descendentes e desapareçam os seus nomes na geração seguinte. Que o Senhor se lembre da iniquidade dos seus antepassados e não se apegue ao pecado de sua mãe. Estejam os seus pecados sempre perante o Senhor. E na terra ninguém jamais se lembre da sua família.
misericórdia. Davi aqui pediu a Deus coisas absurdas. Davi aqui, ele foi muito firme no pedido contra os inimigos. Davi aqui realmente não teve misericórdia nenhuma dos seus inimigos. Clamou a Deus por socorro. Pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade. Você vê, olha, a natureza dele é má, a natureza dele é violenta, a natureza dele é sanguinária, a natureza dele é negativa. Mas perseguiu até a morte o pobre. Opa! A vida dele era perseguir o pobre, o necessitado e o de coração partido. Opa! Ele buscava ferir, ele buscava fazer o mal, ele buscava derramar o sangue de quem? Do inocente, do homem bom. Ele buscava ser contrário àqueles que não tinham condição de se defender. Aqui está a chateação de Davi. Inclusive, uma forma da gente conhecer alguém é saber pelo que essa pessoa se chateia. Porque assim, é muito fácil a pessoa dizer, eu gosto disso ou eu gosto daquilo. Legal. Mas o que é que chateia aquela pessoa? O que é que enche de ódio o coração daquela pessoa? O que é que faz aquela pessoa clamar a Deus pedindo justiça? Aqui nós conhecemos o coração de Davi. Davi odeia a injustiça. Davi odeia aqueles que derramam sangue inocente. Davi odeia aqueles que buscam o mal para aqueles que não têm condição de se defender. Davi odeia aqueles que vivem praticando o mal. Por isso que Deus falou que o coração de Davi é o mesmo coração dele, que no caso, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque as mesmas coisas que Deus odeia, que é violência, sangue derramado, sangue inocente derramado, fazer o que não presta, fazer o que não é bom com o inocente. Deus não gosta nada disso. Davi também odeia esse tipo de coisa. Mas perseguiu até a morte o pobre, o necessitado e o de coração partido. Ele gostava de amaldiçoar. Venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar. Afaste dele a bênção. Ele vestia a maldição como uma roupa, entre ela em seu corpo como água, e seus ossos como óleo. Envolva-o como um manto, e aperte-o sempre com um cinto. Assim retribua o Senhor aos meus acusadores, aos que me caluniam. Mas tu, soberano Senhor, intervenha em meu favor, por causa do teu nome. Livra-me, pois é sublime o teu amor leal. Sou pobre e necessitado, e no íntimo o meu coração está abatido. Vou definhando como a sombra vespertina, para longe sou lançado, como um gafanhoto. De tanto jejuar, os meus joelhos fraquejam, e o meu corpo definha de magreza. Sou objeto de zombaria para os meus acusadores. Logo que me veem, meneiam a cabeça. Socorro, Senhor, meu Deus. Salva-me pelo teu amor leal. Que eles reconheçam que foi a tua mão, que foste tu, Senhor, que o fizeste. Olha, que eles saibam, que eles vejam, que eles entendam que foi o Senhor que interveio na minha vida. Que foi o Senhor que lutou contra eles. Que foi o Senhor que perseguiu eles e os venceu. Que foi o Senhor que veio plantar a justiça. Que foi o Senhor que veio mostrar que o Senhor está vendo. Que foi o Senhor que conhece a justiça e conhece o coração, sabe que eles não são pessoas boas. Foi o Senhor que fez questão de mostrar que o Senhor está vendo. Eles podem amaldiçoar, tu, porém, me abençoas. Quando atacarem, serão humilhados, mas o teu servo se alegrará. Sejam os meus acusadores vestidos de desonra, que a vergonha os cubra como um manto. Em alta voz darei muitas graças ao Senhor. No meio da assembleia eu o louvarei. Pois ele se põe ao lado do pobre, para salvá-lo daqueles que o condenam. Senhor, o Senhor é minha segurança. O Senhor é meu refúgio. O Senhor é minha justiça. O Senhor é bom. É em ti que eu descanso. É em ti que eu confio. A minha paz está no Senhor. E eu descanso em ti.
E é o Senhor quem, ó, é o Senhor quem me salva. É o Senhor que me salva. Salmo capítulo 110. Salmo davídico. Olha que maravilha. Outro salmo davídico, olha que bênção. Mais um salmo davídico. Davi, homem de Deus. O Senhor disse a meu Senhor. Opa, isso aqui é interessante. Inclusive, Jesus ele faz uma referência direta a esse salmo, né? Lá na frente, se Deus quiser, nós vamos ler. Mas esse aqui é um salmo messiânico. Presta atenção aqui. O Senhor disse a meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. E aí, justamente, isso aqui é um salmo que é muito lindo, porque aqui está fazendo uma menção direta a quem Cristo é. E fazendo uma menção direta ao ungido do Senhor. E o próprio Jesus, ele usou esse salmo aqui para poder responder uma pergunta que os fariseus fizeram para ele, né, tentando pegar Jesus em algum erro. E aí, óbvio que Jesus não erra, não falha, e eles ficaram sem resposta nenhuma. Aí Jesus foi lá e fez essa pergunta. E se Deus quiser, lá na frente nós vamos ler e vamos entender esse contexto. Mas aqui neste momento Deus está revelando seu ungido. Deus está revelando seu filho. Deus está revelando o Messias, o rei que vai vir, que está chegando. Porque Jesus, vamos entender, ele é o mistério de Deus. Jesus até esse tempo, até esse momento, ele estava sendo revelado não de forma total, mas alguns pontos, algumas profecias, alguns vislumbres do que Deus estava fazendo. Até aqui Deus não estava mostrando de forma total e absoluta. Só mostrava o meu ungido, o rei que eu vou trazer, aquele que eu vou trazer para poder fazer a redenção do meu povo, aquele que vai chegar para poder trazer as ovelhas perdidas da casa de Israel, aquele que vai vir no meu nome, no nome do Senhor, para poder trazer o evangelho, trazer a salvação. Mas aqui, justamente, o Senhor está mostrando que ele vem. E aí, o que é que Deus falou para Jesus? O Senhor, o Todo-Poderoso, disse a meu Senhor, olha, você vê, Davi, ele não conhecia Jesus, assim, vendo face a face, no caso de Jesus, né, como os discípulos viram. Mas Davi, ele conhecia quem Deus é. Logo, ele conhecia Cristo. E ele sabia que Cristo ia vir, que o Messias ia vir. Por isso que Davi escreveu, o Senhor disse a meu Senhor, senta-te à minha direita. Quem é que está à direita de Deus? Jesus. Inclusive Estevão viu Jesus sentado à direita de Deus, à destra de Deus. Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Ou seja, até que eu ponha seus inimigos debaixo dos seus pés. Olha, isso aqui faz parte de 3 tempos ao mesmo tempo. Davi está falando de algo que ele está vivendo, basicamente, no sentido assim, ele está vendo isso. O Senhor disse a meu Senhor. Ele escreveu isso aí como se fosse o presente. Ao mesmo tempo, isso aqui é o futuro. Senta-te à minha direita. Cristo ainda estava escondido no coração do Pai. Ainda era um segredo guardado. Então, Jesus ainda não estava sentado no trono ao lado do Pai. Só tinha o trono do Pai. Esse trono à direita do Pai ainda não tinha. Estava reservado, estava quietinho. Estava escondido ainda. E aí que tá. Até que eu faça os teus inimigos um estrado para os seus pés. Olha, quando Cristo vier, ele vai vir e vai nos tirar daqui. Ele vai nos literalmente fazer com que nós venhamos a fazer parte do Pai. Vamos voltar para a nossa casa. Porque aqui nós somos peregrinos. E Cristo ele vai fazer com o sopro da boca dele. Ele vai destruir o inferno, o mal. E vai mandar tudo isso para a lagoa de fogo, que é a segunda morte. Se Deus quiser, lá na frente nós vamos ler isso tudo. Mas a questão é Deus quem já deu a vitória. Já nos deu a vitória. Então Davi aqui ele está sendo usado por Deus para poder fazer uma profecia direta a respeito de Cristo. Uma profecia direta a respeito da justiça de Deus.
uma profecia direta a respeito do destino dos ímpios. Olha, para quem está caminhando para o inferno, o céu, para quem está vivendo no inferno, o caminho parece o céu. Mas para quem está caminhando para o céu, o caminho parece o inferno. Por quê? Porque nessa vida aqui nós vamos passar dificuldade, nós vamos passar aflição. Nossa carne gosta das coisas dessa terra, faz parte. Mas a gente tem que lutar e lembrar para onde nós estamos voltando. Porque nós viemos do céu e nós vamos voltar para o céu. Nós viemos não pela vontade do homem, não pela vontade dessa terra, dessa vida, não. Viemos pela vontade de Deus. Foi Deus que teve vontade de nos ter. Então, assim, os inimigos, eles já estão destruídos. Eles estão aqui, mas a Babilônia já caiu. Caiu a grande Babilônia. Já foi acabada, já foi destruída. Para os maus, para os inimigos, o mundo que existe hoje é o paraíso. Por quê? Porque eles vão para a Lagoa de Fogo. Então tudo isso aqui é uma menção direta, é uma profecia direta ao que vai acontecer. E vamos seguir por causa do horário. Se Deus quiser, lá na frente nós vamos ler justamente esse versículo, Cristo fazendo referência direta. E vamos seguir. O Senhor estenderá o cetro do teu poder desde Sião, e dominarás sobre os teus inimigos. E aí você vê. Aqui nós temos a imagem de do rei soberano, o rei que vem para a batalha, o rei que vem para a luta, o rei que vem para o Armegido, o Armagedon, o rei que vem para trazer realmente a justiça, o rei que vem realmente para trazer a luta e a força e a vitória contra os inimigos. Justamente essa é uma visão muito interessante, porque assim, Deus fez com que os judeus eles viessem a crer que a primeira vinda de Jesus seria assim. Eles acreditavam, eles tinham a visão, o entendimento de que a primeira vinda de Jesus, Jesus já ia vir destruindo todos os inimigos. Só que eles esqueceram que, como está escrito, eis aí, um menino vos nasceu, como um filho se vos deu. Ele é o próprio Deus. Então, assim, por que é necessário que Cristo viesse como um menino, como um filho, como uma criança? Porque a profecia começa em Jesus sendo o Cordeiro Pascal. A profecia começa em Jesus sendo o Cordeiro da Páscoa. Cordeiro da Páscoa é manso. Cordeiro da Páscoa não oferece risco. Cordeiro da Páscoa não vem trazer o juízo. Não. O Cordeiro da Páscoa, ele serve como símbolo de redenção. Ele serve como símbolo de reconciliação. Ele serve como símbolo de amizade com Deus. Então, primeiro Jesus vem trazendo amizade com Deus. Primeiro Jesus vem destruindo aquela distância que foi causada ali em Gênesis por causa do pecado, por causa do fruto do pecado, porque Adão foi lá e comeu o fruto. Primeiro Jesus vem para destruir essa doença. Por isso que pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados. E justamente você pega ali a ligação direta, esse sarado está ligado diretamente à doença que foi feita lá em Gênesis, que é o pecado que entrou na humanidade. Isso adoeceu a humanidade. Tudo que existe de mal, tudo que existe de errado, tudo que existe de negativo, tudo que existe de ruim é por causa do pecado. É o pecado. Isso é fruto do pecado. Então, assim, Jesus ele vem para poder nos limpar do pecado. Jesus ele vem para poder nos arrancar o pecado de nós. Jesus ele vem para poder nos alicerçar com Deus de novo. Pronto. Essa é a primeira vinda. Como está profetizado lá atrás. E o Senhor vai mostrando isso em outros momentos também. Mas essa segunda vinda de Cristo, nossa, essa segunda vinda é terrível. Essa segunda vinda é terrível. O próprio apóstolo João, ele viu Jesus sentado em alto sublime trono, viu Jesus com os pés como um latão reluzente,
olhos como chamas de fogo, escrito na sua perna, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ó, com sua boca saiu espada flamejante. E vem para trazer o juízo. Vai derramar os cálices da ira de Deus sobre a terra. E ó, é Deus que fala. Ai! É Deus, é o Criador, é o Senhor que diz ai. Olha, quando a gente bota a mão no fogo, o que é que a gente diz? Ai! A gente bota ai. Agora imagina Deus falando ai. É Deus que fala ai. Ai dos ímpios, ai dos pecadores que não se arrependem, ai daqueles que são violentos, ai daqueles que buscam o mal, ai daqueles que vivem na iniquidade, ai daqueles que vivem distantes de mim, ai daqueles que vivem do pecado, ai daqueles que buscam o pecado como sua vida, ai daqueles que bebem o pecado como água, ai daqueles que buscam viver outros caminhos distantes de mim, ai daqueles que profanam minha lei, ai. Ai daqueles que não aceitaram a Cristo. Porque, ó, ele vem. Então, assim, essa segunda vinda de Cristo, ela é terrível. Para nós não vamos viver isso aqui. Por quê? Porque os cálices da ira de Deus estão sendo derramados, vão estar sendo derramados. E nesse tempo nós vamos estar na boda do Cordeiro com o Senhor. Olha que coisa linda. Mas a questão toda é, a visão que tinham a respeito de Cristo, que os judeus tinham a respeito de Cristo, era essa. Jesus vai vir já esbagaçando o Império Romano. Jesus vai vir já acabando com todo o poderio de Roma. Jesus vai destruir toda a força de Roma. E vai de novo dar liberdade a Israel. Não, quem disse? Algum momento Deus falou que a vontade dele era tirar o poder de Roma? Algum momento Deus falou que a vontade dele era derrubar o Império Romano? Algum momento Deus falou que ele vai mandar o Messias para poder derrubar o Império Romano? Não. Deus falou que ia mandar a força e o poder dele para poder livrar Israel, livrar os judeus do exílio da Babilônia. Lembra que Israel foi levado para o exílio? E Deus falou, olha, o exílio só vai durar 70 anos. E assim foi. No dia que cumpriu 70 anos, Deus vai lá e levanta Ciro. E Ciro, ele simplesmente sai do Oriente Médio, sobe para a Babilônia e ataca. E vence. Porque Deus tinha levantado Ciro. E no dia, logo neste dia, na manhã, literalmente, no início da manhã, os judeus são chamados e falam, e Ciro fala, nós lemos isso aqui, para honra e glória do Senhor. O que é que Ciro fala? Olha, voltem agora para Jerusalém, voltem agora para a terra de vocês e reconstruam o templo. Façam isso. E aí, só diga-se de passagem, no dia anterior, quando o pessoal, né, os judeus que viviam na Babilônia, eles foram dormir, digamos assim, 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite, eles dormiram como escravos, eles dormiram como exilados, eles dormiram sem a capacidade nenhuma de pensar em liberdade. No outro dia, literalmente 5, 6, 7, 8, 10 da manhã, quando eles acordaram, literalmente eles já estavam livres. E aí, inclusive, o Senhor fez uma pergunta. Pode, pois, uma nação nascer do dia para a noite? Sim, pode, porque eu, Senhor, estou operando. Inclusive, faço uma pergunta. Operando Deus, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem impedirá? Então, assim, Deus ele não falou em momento nenhum que ia libertar o povo dele do Império Romano. Deus ele não falou em momento nenhum que ele ia libertar o povo dele da garra ali do Império Romano. Ele fala que vai trazer a liberdade, ele fala que vai trazer o cuidado, ele fala que vai libertar eles ali do cerco da Assíria. Fala que vai libertar eles, né, o povo judeu, da Babilônia. E fala que vai mandar o Messias. Que o Messias vai libertar a humanidade. Que o Messias vai libertar o quê? Que o Messias vai libertar a humanidade do pecado. Então, assim, Deus deixou muito claro isso. Deus deixou muito claro esse contexto. Mas foi da vontade do Senhor que assim as pessoas viessem, que os judeus assim viessem
a ter esse entendimento. Não. Jesus, o Messias vai vir para poder trazer a destruição do Império Romano. E aí, pelo fato de Jesus não ter trazido a destruição do Império Romano, eles, opa, meu Deus, e agora? Então não é o Messias. Porque o véu que estava sobre a cabeça de Moisés estava sobre os judeus. Para quê? Para que justamente Jesus ele pudesse vir para todos. Porque, olha, deixa eu só fazer um paralelo nisso aqui que nós temos. Hoje nós estamos em 2026. Nós só temos 2000 anos de quando Cristo veio para cá. Nós só temos acesso, eu, você, nós gentios, não judeus, não filhos pela carne de Abraão, só temos acesso à Torá, ou seja, a antiga aliança, o Antigo Testamento, há 2000 anos para cá. Antes de Jesus, nenhum judeu, ninguém que não falava hebraico, ninguém que não era descendente direto de Abraão tinha acesso à Torá, tinha acesso ao Antigo Testamento. Ninguém! Ninguém! Olha, eu vou chutar aqui na Terra, tinha, digamos, 100 pessoas. 100 pessoas na Terra. De judeu, só tinha uma pessoa. Ou seja, as outras 99 pessoas não tinham acesso à lei do Senhor. As outras 99 pessoas não tinham acesso à antiga aliança. As outras 99 pessoas não tinham acesso a quem Deus é. E foi assim por 5.000 anos, por 4.000 anos. Então, assim, o que é que Deus fez? Deus mandou seu ungido para que o seu ungido pudesse literalmente ir lá para o inferno. E o próprio Jesus foi ao inferno e pregou às multidões. Para quê? Para que essas multidões que não tiveram acesso à lei do Senhor, que não tiveram acesso à lei que Deus deu a Abraão, Isaac e Jacó, a lei que Deus deu à humanidade, para que essas pessoas pudessem ouvir do próprio Cristo e pudessem vir a se arrepender. Por isso que nesse dia Jesus levou muitos do cativeiro. Por isso que nesse dia Jesus levou cativo o cativeiro. Jesus, ó, levou um bocado. E já estão com o Pai, esses que já estavam no cativeiro. Muitos e muitos. Mas a questão é, de Cristo para cá, de Cristo para frente, todos nós temos acesso ao Evangelho. Todos nós temos acesso à lei que o Senhor deu a Abraão, Isaac e Jacó, exclusivamente, e temos acesso ao cumprimento de toda essa lei, que é Cristo Jesus. Então Jesus ele foi o maior judeu, Jesus foi o maior rabino, Jesus foi o maior ungido do Senhor, porque por causa dele nós somos todos abençoados. Por isso que é impossível alguém ser maior que Jesus. Por quê? Porque Jesus é o ponto de ligação máximo entre a humanidade e Deus. Tudo que existe só existe para poder glorificar a Cristo. Olha, essa terra, este mundo, já tinha sido preparado por Deus lá atrás, para que justamente viesse ser preparado tudo para que Jesus pudesse vir. Olha, o grande milagre de Cristo, existem vários e vários e vários, mas um grande milagre que até hoje é algo que é até difícil da gente conseguir entender, foi Cristo ter vindo para cá e não ter destruído tudo. Porque de Gênesis versículo 1 ao Gênesis versículo 2, aí teve uma destruição. E Deus ele fez o Tohu Vavohu, do zero, da existência nula, todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que é que Deus faz que é feio? O que é que Deus faz que é destruído? O que é que Deus faz que não tem sentido? Nada. E a terra era sem forma e vazia. Versículo 2. E se Deus quiser, nós vamos ler em Ezequiel. E Jesus, o próprio Jesus fala, eis que eu vi Satanás derrubado do fogo. Satanás derrubado do céu. Como uma estrela que caiu. Eis que eu vi. Jesus falou. Então assim, todas as coisas foram feitas para Cristo. Cristo é a coroa da criação. Cristo é o excelente. Cristo é o maravilhoso. Cristo é o sensacional. Cristo é o digno de toda honra, de toda glória. Cristo é o Senhor. Cristo é Rei. Jesus, ele é o próprio Deus. Que para nós conseguimos entender. Olha, nós não conseguimos ver a Deus. Porque se a gente olhar para a glória dele, a gente morre. Nós não temos condição de ver a Deus.
Mas nós temos condições de entender aquele que simplesmente olha para mim, para você, chama a mim pelo nome e fala: vem, eu tô contigo. Esse é poderoso. Nós não conseguimos ver o tanto de amor que Deus tem. Mas a partir do momento que você começa a entender o que Cristo fez por mim e por você, e você começa a de fato buscar a Deus na sua vida, você começa a ver Cristo na sua vida. Olha, é muito difícil a gente entender no sentido de algo imaterial, mas por causa dessa dificuldade que nós temos, Deus mandou Cristo para que nós pudéssemos ver a Cristo e entender quem Deus é. Porque, como Jesus fala, quem vê a mim, vê ao Pai. E quem vê ao Pai, vê a mim. Então, assim, a visão que nós temos neste momento aqui a respeito de Cristo, pelo menos nesse versículo 2, é que ele vai vir para trazer o juízo. E vem para trazer o juízo. Mas a questão é, e presta atenção, ele vai vir para trazer o juízo. O juízo ainda não começou. Nós ainda estamos no tempo da graça de Deus. Glória a Deus. Ainda estamos no tempo da graça. Mas ó, essa graça vai acabar. A porta da graça vai acabar. E eu peço uma coisa para você em nome de Jesus. Se você está ouvindo isso, independente do ano, independente do momento, independente da circunstância, não importa. Se você está aqui vendo, ouvindo isso aqui, te peço uma coisa em nome de Jesus. Se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa da sua vida sanguinária. Se arrependa da sua vida má. Da sua vida que você sabe que não presta. Dessa vida que você sabe que não agrada o coração do Senhor. Dessa vida que você sabe que não agrada a quem Deus é. Que você tem até vergonha de falar o que você faz para Deus. Se arrependa dessa vida. Peça a Deus para que Ele venha te mudar. Peça a Deus para que Ele venha mudar seu coração. Peça a Deus para que Ele venha mudar sua alma. Eu faço esse pedido para você em nome de Jesus. Porque assim, ainda é dado a possibilidade de você ser filho de Deus, de você ser filha de Deus. Basta você confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Olha, aquele que crê com o coração que Cristo é o Senhor e confessa com sua boca que Cristo é o seu Senhor e Salvador, este já é salvo. Então, confessa a Cristo. Eu não quero saber o que você fez, eu não quero saber o que você faz, eu não quero saber a vida que você leva. Não. Mas, ó, confesse a Cristo. Jesus, Deus, eu confio no Senhor. E eu te aceito, Cristo Jesus, como meu Senhor e meu Salvador, em nome de Jesus. Escreve meu nome no livro da vida, para tua honra, para tua glória, para teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Olha, basta isso para que sua vida mude. Eu garanto isso para você em nome de Jesus. Basta isso para que sua vida mude. Olha, poderoso é Deus para poder mudar toda a sua vida. Você pode estar vivendo a pior coisa que você já conseguir imaginar na sua vida. Mas se você clamar a Deus, se você literalmente falar isso, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e tudo que há, eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador em nome de Jesus. Só isso é suficiente para toda a sua vida ser mudada. E não só nesta vida, não só neste tempo, não só enquanto você respira, não só enquanto seu coração está batendo, não só neste espaço de tempo muito pequeno, mas eternamente. Olha, acredite, o mesmo Deus que fez os céus, a terra e tudo que há, ele vem. E vem para destruir o mal. Vem para esbagaçar o mal. Ele vem para trucidar todo o mal. Mas ó, antes ele vem com misericórdia e graça. Então aproveite. 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 Cristo, eu tô te aceitando. Não é nem porque eu te amo,
mas é porque eu não quero ser destruído. Aceite! Cristo, eu estou te aceitando porque minha vida está um inferno. Aceite a Cristo. Cristo, eu só estou te buscando, Jesus, eu só estou te buscando. Porque tudo na minha vida deu errado. Busque. Jesus, eu só estou te buscando porque eu já não tenho mais saída nenhuma. Busque. Eu não sei o que te fez buscar Jesus. Eu não sei o que te faz buscar Ele. Para mim também não vai mudar nada. Pelo menos para mim, o que te fez buscar Jesus não vai mudar na minha vida. Mas sabe o que vai mudar na minha vida e na sua vida? A presença dele. Sabe o que vai mudar? Nossa alma. Olha, não importa o porquê você está buscando Jesus. Não importa o motivo. Seja por um motivo meramente egoísta, seja por um motivo meramente bobo, fútil. Mas se você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, isso já é suficiente para mudar toda a sua história eternamente. E vamos seguir. O Senhor estenderá o cetro do seu poder desde Sião e dominará sobre os teus inimigos. Quando convocares as suas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas. Trajando o quê? Vestes santas. Olha, lembra de Raabe, a meretriz? O que é que Deus fez com ela? Deus fez com que ela fosse avó do próprio Messias. Olha, sua vida para Deus, o que você fazia, o que você era, o que você... Isso para Deus não tem um pingo de serventia, saber. Ou que os outros saibam, não muda nada. Mas sabe o que importa? O que importa é de quando você conheceu a Cristo para frente. Isso é o que vale. E para Deus você já é o quê? Para Deus você já é santo. Não pelo que você é, não pelo que você faz, mas por causa de quem você acredita. Se você acredita que você é um com Cristo, você já é santo. Se você já tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, você já é santo. Se você crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, santificado você já está. Trajando vestes santas. Desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha, lembra de Melquisedeque? Aquele homem, aquele sacerdote de Salém, que que no caso Abraão viu, encontrou com ele, e Abraão deu o dízimo de tudo o que Abraão tinha ganhado. E Abraão deu pão e vinho. Lembra dele? Melquisedeque, ele não era filho de Abraão. Melquisedeque não veio da linhagem de Abraão. Melquisedeque não tem início, nem fim. Simplesmente ele aparece e desaparece. Ele era o quê? Ele era sacerdote da cidade de Salém. Que, por sua vez, Salém é a própria Jerusalém. E o que é que Abraão deu para Melquisedeque? O dízimo de tudo que ele tinha. E pão e vinho. Peraí. Então quer dizer que Abraão, Senhor, é. Meu Deus. Olha, eu não tenho muito tempo. Nós não temos muito tempo aqui. Mas o que eu tenho para dizer para você é o seguinte. Abraão, Senhor, com o próprio Jesus. O próprio rei. Nosso rei. Abraão teve a oportunidade de conhecer. Não só nesse momento, mas também quando os três homens foram até Abraão. E lá Abraão conversou com esses homens. E o próprio Abraão falava, Senhor, como é que pode? O Senhor que é justo e bom, o Senhor deixar com que aquela cidade venha a ser destruída se tiver 50, depois 40, depois 30.
Abraão sabia que ali ele estava conversando com Deus. E ali ele recebeu também uma visita de Deus, do próprio Cristo aqui de novo, Melquisedeque, na figura de Melquisedeque. Fato é, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: Jesus, ele vai aparecer na sua vida. Tudo começa com relacionamento. Se você dá um passo para Deus, como meu pastor fala, se você dá um passo para Deus, ele já deu 100 à sua direção. Aceite a Cristo como seu Senhor e Salvador. E saiba de uma coisa. Tenha certeza de uma coisa. Nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Nunca mais. Nunca mais você vai ficar sozinho. Nunca mais você vai pecar feliz. Nunca mais você vai ter alegria na sua vida errada. Nunca mais você vai ter alegria na falha, no erro. Pelo contrário, você vai odiar o pecado. Você vai odiar a vida errada. Você vai odiar a sangria. Você vai odiar a violência. Você vai odiar o que o mundo ama. E você vai passar a amar as coisas que o mundo odeia. Olha, Deus vai mudar o seu coração. Deus vai arrancar o coração de pedra que você tem, ou que você tinha, que eu tinha, e nos colocar um coração de carne. Só porque um dia nós confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Jesus é o sacerdote eleito. Uma ordem muito superior à ordem de Arão. Uma ordem muito superior à feita lá no deserto. Mas uma ordem que veio do próprio céu. Literalmente, do céu. Foi Deus que escolheu Jesus como nosso sumo sacerdote. Não sacerdote temporário. Não sacerdote com pecado. Não sacerdote que ele precisava oferecer sacrifício pelos seus pecados para poder ser sacerdote pelo povo. Não! Um sacerdote que nunca pecou. Um sacerdote que nunca conheceu o pecado. Um sacerdote totalmente santo, 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 como santo, santo, santo é Deus. Um sacerdote que experimentou todas as dificuldades e venceu. Um sacerdote que experimentou todas as tentações e venceu. Por isso que ele é conhecido, Cristo Jesus, é conhecido como segundo Adão. Porque o primeiro Adão, ele até conseguiu dormir para poder ter uma companheira. Mas não conseguiu dar sua vida pela sua companheira. Olha, sabe o que era para Adão ter feito? Meu Deus, o tempo já está muito correndo, mas eu preciso falar sobre isso, que faz parte do contexto aqui. Era para naquele momento Adão, ele literalmente, não, tudo bem, você comeu a fruta, o fruto, bora esperar aqui, daqui a pouco o pai está chegando. Quando o pai chegar, o que é que ele falaria? Pai, ó, ela comeu o fruto. Como é que a gente resolve isso? Deus, na hora, tudo bem, você dá sua vida pela vida dela, para que ela venha a poder ter vida também. Deita aí, vou tirar a sua vida, dar essa vida para ela, para que ela venha a poder ter vida e pronto. Mas você acha que Adão fez isso? Não. O que é que Adão fez? Adão não teve responsabilidade de ir lá e dar sua vida por ela, por Eva. Por isso que Cristo deu a vida por ela. No caso, por Eva e agora a noiva de Cristo. Adão era um menino que não tinha capacidade de dar a vida. Mas Jesus é homem, o Senhor, o Rei. Jesus deu sua vida para que nós pudéssemos ter vida nele. E Jesus tinha sido escolhido lá do céu. Jesus não veio aqui para a terra e foi escolhido por causa do seu pai e sua mãe carnal, não. Mas ele veio lá de trás, lá de cima. Ó, tu és sacerdote para sempre. Você vê, não é um sacerdote temporário. Não é um sacerdote que é escolhido ou eleito de uma forma temporária, limitada, cronológica. Não. Tu és sacerdote para sempre. Segundo a ordem de
Melquisedeque. Ou seja, uma ordem eterna. Segundo a ordem que vem lá de cima. Segundo a ordem que veio antes de toda a humanidade. Olha Cristo aqui. E olha o nosso sumo sacerdote aqui. Vamos correr por causa do horário. Mas saiba de uma coisa. Você tem um sacerdote que ele é absurdamente poderoso e bom. Ele é perfeito. Então, ó, fique em paz. Porque nós temos paz com Deus. Versículo 5. O Senhor está à sua direita. Você vê, nós somos um sacerdote que literalmente está à direita de Deus. Ele esmagará reis no dia de sua ira. Tá vendo? No dia da ira do Cordeiro. Jesus vai vir para esmagar reis. Julgará as nações. Opa! Julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. Em toda a terra, o bicho vai pegar. No caminho beberá de um ribeiro e então erguerá a cabeça. Olha, diga-se de passagem, isso aqui vai ser avassalador. Os homens mais fortes e mais temíveis, os homens mais terríveis da terra, eles vão tremer e cair de medo. Os homens piores que existem na terra, eles vão morrer de medo. E os outros vão dizer, caia sobre nós, montes, montes caia sobre nós, porque vem o Cordeiro e ele está no dia da sua ira. Vem aí a ira do Cordeiro. A gente não tem muito tempo, mas presta atenção, se arrependa. Eu peço para você, em nome de Jesus, se arrependa dos seus pecados, se arrependa da sua vida, se arrependa dos seus maus caminhos, para que você se lembre disso aqui quando a gente estiver lá nas bodas do Cordeiro, quando nós estivermos diante do Senhor, quando nós estivermos diante de Cristo, glorificando o nome dEle. Mas, por favor, não queira se lembrar deste momento, das oportunidades que você teve de se arrepender e não se arrependeu. Não queira, por favor, se lembrar deste momento quando você estiver na Lagoa de Fogo. Não queira. Se arrependa enquanto ainda há tempo. Salmo capítulo 111. Aleluia! Darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos. Você vê, olha, vou glorificar o Senhor com todo o meu coração. Aleluia! E aí você percebe quantas vezes o Senhor fala sobre isso? A grande congregação, a congregação dos justos, a grande assembleia, a assembleia dos justos, a grande assembleia. Isso aqui nós vamos viver. Isso aqui é real. Olha, nós vamos sentar à mesa com Abraão, Isaac e Israel. Nós vamos sentar à mesa com Abraão. Nós vamos sentar à mesa com Moisés. Nós vamos sentar à mesa com Jesus. Nós vamos sentar à mesa com Pedro, com Tiago. Nós vamos sentar à mesa com Davi. Olha que assembleia maravilhosa. Imagina a gente sentar e estar ali do lado de Abraão, Isaac, Jacó, Israel, né? Jacó, Israel mesmo. Tá ali diante do apóstolo Paulo. Tá ali com Mateus, Marcos, Lucas, Tiago, Salomão, Davi. Nossa, imagina que coisa fantástica. Essa é a grande família de Deus. Essa grande congregação, ela já existe. Já está lá. Já está lá com o Senhor. E nós vamos fazer parte dela. Presta atenção, olha. E Davi está dizendo, e no caso o salmista aqui está dizendo, darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos. Glória a Deus. Eu também vou dar, se Deus quiser, para a honra e glória do Senhor. E você também vai dar, se Deus quiser, em nome de Jesus. Vamos dar graças ao Senhor com todo o nosso coração. Na grande reunião da congregação dos justos. Vamos para a honra e glória do Senhor em nome de Jesus. Se prepara que vai ser maravilhoso. Vai ser um grande dia e vai ser uma grande bênção.
E aí ele está dizendo, olha, eu darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos. Vamos estar lá, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Grandes são as obras do Senhor. Nelas meditam todos os que as apreciam. Olha a gente aqui, olha a gente aqui, olha a gente aqui. Meditando na lei do Senhor, meditando naquilo que o Senhor fez, meditando naquilo que o Senhor faz, meditando naquilo que o Senhor criou, meditando naquilo que o Senhor está fazendo. Meu Deus, que coisa linda! Olha, grandes são as obras do Senhor, sim, são maravilhosas, são imensas. Nelas meditam todos os que as apreciam. Olha a gente aqui, meditando na lei dele, de dia e de noite, para a honra e glória dele. Olha nós aqui. Gente, olha, literalmente, essa vida aqui, esse tempo aqui, é bom, é legal, por causa dos nossos irmãos, por causa daquelas pessoas que o Senhor colocou aqui, por causa do que a gente pode trabalhar para Deus aqui, por causa do tempo que nós estamos aqui, estamos trabalhando para Deus. É legal por causa disso. Mas vai ser infinitamente melhor quando estivermos com Ele. Quando voltarmos para nossa casa. Quando voltarmos para morar com Ele, vai ser muito melhor. Porque isso aqui ainda é incompleto. Isso aqui ainda tem pecado. Isso aqui ainda tem a carne. Mas lá vamos estar transformados. Lá vamos estar como o Senhor. Lá vamos estar como Cristo. Lá vamos ter o rosto, a aparência, vamos ter o jeito de Jesus, vamos ter o cheiro de Jesus. Olha que coisa linda! Olha que bênção! Então, ó, vamos glorificar o Senhor. Versículo 3. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Glória a Deus. Olha, o Senhor é justo e a sua justiça é eterna. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Que coisa linda. Deus deu alimento aos que o temiam. Olha, é Deus que nos alimenta. É Deus que nos dá comida. Sua comida não vem do seu trabalho, não vem do seu esforço, vem de Deus. Deu alimento aos que o temiam. Pois sempre se lembra da sua aliança. Olha, você só come, não é porque você é bom, não é porque você faz coisas boas, não é porque você plantou coisas boas, não. Você só come porque Deus se lembra da sua aliança. É. Nós só comemos porque Deus se lembra da aliança dele. E ó, nos supre. Mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, dando-lhes as terras das nações. Que coisa linda. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Você vê, tudo que Deus fez é perfeito. Tudo que Deus fez é ótimo. Tudo que Deus fez é excelente. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome, glória a Deus. Olha, santo e temível é o seu nome. Glória seja dada ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Você vê, ó, o temor do Senhor. Tema a Deus. Tenha a Deus como seu maior tesouro. Tenha a Deus como a coisa mais importante que você tem na sua vida. Tenha a Deus como a coisa mais íntima que você tem. Tenha a Deus como algo tão precioso para você que nada é comparado. Tema o Senhor. Tema o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu ser. Tema o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso.
Olha, tenha bom senso. Cumpra a lei do Senhor. Vive em retidão com Deus. Glorifique o nome do Senhor. E ó, Ele, o Senhor, será louvado para sempre. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, primeiramente eu sou feliz e grato a Deus em nome de Jesus. Depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente em nome de Cristo Jesus, você e sua família. Esse foi o nosso dia 165. Se inscreve aqui para amanhã, se Deus quiser, dia 166, estarmos aqui juntos. Para honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Escreve aqui, ó. Escreve aqui. Escreve aqui temor. Temor. Para eu saber que chegou até o fim. Escreve aqui temor. Para eu saber que chegou até o fim. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas. Se inscreve aqui para amanhã, dia 166, estarmos juntos. Em nome de Cristo Jesus, é isso. Até amanhã, dia 166, se Deus quiser, em nome de Cristo Jesus, se é isso. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Amém.